faziam cálculo 1, né? Como é que era a definição de uma função contínua num ponto? O que quer dizer que a f é contínua num ponto? Oi? O limite do f de x, quando x tende a x0, digamos, do ponto x0, é igual ao f de x0. Então, aqui, nós não vamos mudar, isso daí continua sendo a definição de uma função de duas variáveis contínua, né? Então, eu tenho uma f, bom, eu tenho um domínio contido no R2 e uma f de d em R, e aí eu pego um ponto x0 e y0 no domínio, para eu poder calcular a f dele, né? E aqui eu também vou exigir que ele seja ponto de acumulação do domínio. Lembra o que era isso? Eu posso ter infinitos pontos próximos desse ponto, né? Tão próximos quanto a gente queira. Então, eu vou dizer que f é contínua em x0 e y0 se o limite de f de xy, quando xy tende a x0 e y0, for igual ao f de x0 e y0, tá certo? Quer dizer, quando eu chegar próximo do x0 e y0, o valor desse f está próximo desse, né? Então, o limite é o mesmo. E só para ver um exemplo, porque a gente já tinha se ocupado de calcular vários limites, né? E agora é só ver se gruda bem esse limite com o valor da f no ponto. Então, vamos ver essa função aqui, um exemplo. Desculpa, eu tenho f de xy igual a xy sobre x quadrado mais y ao quadrado, se o xy for diferente de 0, 0, e 0 se xy for igual a 0, 0. E a pergunta é, essa função é contínua no 0, 0? Então, f de 0, 0 é... Está escrito aqui, né? f de 0, 0 é 0. Agora, se eu for calcular limite de f de xy, quando xy se aproxima de 0, 0, o que vai acontecer? Esse limite é 0. Por que seria 0? X sobre x, como é que é? X sobre x quadrado mais y ao quadrado é limitada. Faz y igual a 0. Se você fizer y igual a 0, dá 1 sobre x. E aí você põe o x bem pertinho de 0, isso aqui dá infinito, dá muito grande. Isso aqui não é uma função limitada. Não é sempre... Não existe um teorema que diz que se tem uma função indo para 0, a que está do lado dela é limitada. Esse teorema a gente ainda não conseguiu provar. Não é certo? Então, isso aqui não é limitado. Então, aquele limite não é limitado. Tá, então, não vai dar certo. O limite não é 0. Ela vai para meio? Então, depende do caminho, né? Se você fizer f de tt, dá meio. F de t0 dá 0. Esse limite aqui não existe. E aí, a f é contínua na origem? Então, essa f não é contínua, não é porque não vale a igualdade, mas é porque eu não consigo nem calcular isso. Ele não existe. Então, portanto, f não é contínua em 0, 0. Tá bom? Para ajudar a gente, só uma coisa simples, né? Eu tenho um teorema que ajuda a gente a detectar funções contínuas. É assim, suponha que você tem uma função definida num domínio D aqui, uma f,
definida em D e chegando em R, né? Chega em R aqui. Aí tem uma outra função, essa aqui é a f. Então ela pega cada ponto xy aqui e leva num número z igual a f de xy. Aí, daqui para cá, eu tenho mais uma função de uma variável, uma g. Eu tenho aqui uma g que pega o z daqui e leva num g de z. O teorema diz que se esta for contínua num ponto x0, y0, e esta for contínua no z0, que é o f de x0, y0, então a composta é contínua naquele ponto. Tá? Então, o teorema diz que se f é contínua... Faltou eu escrever um monte de hipótese aqui, mas eu vou escrever já já. Em x0, y0. E G. E se G é contínua em Z0, que é o f de x0, y0, então a composta, que é o H, deixa eu escrever assim, H de xy, que é G do f de xy, é contínua em x0, y0. O que tem de hipótese que eu preciso aqui para poder definir essa daqui, essa função h, que pega os pontos daqui e olha já direto lá? Tá? Para eu ter esta aqui bem definida, eu preciso que todos os pontos que saem daqui e cheguem dentro do domínio da G. Né? A imagem da F tem que estar dentro do domínio da G. Tá certo? Então, deixa eu escrever aqui. A F sai de um domínio D e chega em R. A G sai de um intervalo, digamos, um intervalo I, e chega em R. E é esse intervalo aqui, digamos. Tá? E eu preciso que a imagem da F esteja dentro do domínio da G, que é o I. Tá? Com isso, eu consigo definir a composta. E aí o teorema diz que se esta for contínua, e esta também, a composta é contínua. Por que isso ajuda? Isso ajuda porque a gente já tem um repertório de funções que a gente sabe que são contínuas. Então, se eu tenho uma f, vou falar rapidamente, deixa eu escrever aqui. Se eu sei que a f é contínua num ponto, então, seno de f de xy vai ser contínua naquele ponto. Que outra função vocês podem dizer que é contínua? Exponencial de f de xy é contínua nesse ponto. Que outra função? Arcotangente de f de xy é contínua, e assim por diante. Então, essa G, né, essa daqui está fazendo o papel da G lá do teorema. Se você sabe que uma certa função é contínua, você monta um monte de outras só fazendo compostas. Tá bom? Bom, agora que eu acho que a parte daqui para frente, né, a gente vai ter um pouco mais de emoção, porque tudo isso que eu falei até este momento, né, foi para preparar, e o que a gente vai começar a estudar agora é como é que a função varia, né, a taxa de variação de f de xy, quando eu faço o x e o y variarem,
como é que varia o f de xy. Então, o próximo objetivo é estudar a taxa de variação de z. Eu tenho z é um f de xy. Eu quero saber como é que o z varia quando x e y variam. O que acontece com a f? É isso que vai me permitir resolver vários problemas importantes. Bom, para a gente começar, eu acho que é natural a gente pensar em variar uma dessas variáveis independentes de cada vez. Uma hora eu vario o x, deixo o y fixado e eu vejo o que acontece com z. Depois eu vou fixar o x e variar só o y e ver o que acontece com z. Tá? Então, vamos ver como é que é isso? Então, isso seria um primeiro passo, Uma coisa de cada vez. Variar x, ou só x, ou só y. Tá? Ficou claro? Não está muito boa a minha redação, mas varia uma só de cada vez. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui um ponto x0, y0, e eu quero ver o que acontece quando a gente varia só o x, digamos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular ΔZ sobre ΔX, o que dá? Variando só x. Então, fixado o y igual a y0, eu quero variar o x. Isso aqui vai dar f de x, y0, menos f de x0, y0, sobre x menos x0. Concorda? E aí eu vou fazer o limite para ver a taxa de variação. Tudo bem? Então, fazer limite. Quando x se aproxima de x0, de f de x, y0, menos f de x0, y0, sobre x menos x0, e eu faço o limite aqui. Esse limite, se ele existir, ele ganha um nome. Vocês têm um palpite? Se o limite existir, ele será chamado de é uma derivada, É uma derivada, só que como eu não estou olhando uma variação total, eu estou variando só o x, ele é uma derivada parcial da f em relação a x. Então, é derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. Tá bom? E aí tem várias notações. Então, notações aqui. Del F é um deltazinho que a gente escreve com um D tortinho, assim. Del X, calculado em x0 e y0. A gente também pode escrever del Z, del X, calculado em x0 e y0. Também tem alguns livros que escrevem F índice X, calculado em x0 e y0. Você também pode encontrar F índice 1,
para dizer que é a primeira variável. Quando você tem várias variáveis, em vez de x, y só, se você tiver 20 variáveis. Então, você tem a derivada em relação à primeira, em relação à segunda, em relação à terceira. Então, tem aqui o índice. Tá? E tem outras. Tem livro que escreve D1 em x0, y0. São menos usadas, mas também aparecem essas daqui. Etc. Tá? São, as que eu vejo mais são essas três aqui. Tá? Os físicos gostam muito dessa. Tá bom? E como é que seria a derivada parcial da f em relação a y? De modo análogo, a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0 é definida como... O que seria isso? Eu quero calcular a derivada no x0, y0. Se eu vou derivar em relação a y, significa que eu vou manter o x0 fixado e mudar os valores só da segunda coordenada. Então, eu vou fazer a diferença de f de x0, y, menos f de x0, y0. Então, eu estou calculando a diferença dos valores de f nesses pontos aqui e calculando o quociente, né, por y menos y0, tá? E faço o limite. Limite quando y tende a y0. E isso aqui a gente vai denotar por del f, del y, calculado em x0, y0. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos antes de continuar? Vou pegar um bem simplesinho. Exemplo 1. Eu vou pegar uma função 3x² y. Isso aqui. E eu quero a derivada da f em relação a x no ponto 1, 2. Se vocês forem fazer pela definição, tá? Pela definição, a gente tem que fazer limite de... Falem para mim, que limite é esse? Se eu quero estudar a taxa de variação da f em relação a x neste ponto, eu mantenho o y fixado e vou mudar só aqui, né? Então, eu vou calcular f de x2 menos f de 1, 2, tá certo? E divido por x menos 1, né, essa diferença aqui, e faço x tendendo a 1. E aí é só fazer contas, né? Isso aqui é limite, quando x tende a 1, de f de x2 dá, aqui é 2, então fica 6x² menos f de 1, 2, dá 6, sobre x menos 1, que é limite quando x tende a 1. Aí voltou para o cálculo 1, né? Porque ficou uma variável só. Então, isso aqui é x, 6. Aqui fica x menos 1, né? Que é x menos 1 vezes x² menos... Deixa eu escrever tudo. x² menos 1 sobre x menos 1. Esse aqui se fatora como x mais 1, x menos 1. Cancela. E dá... limite de 6 vezes x mais 1. Quando x tende a 1, isso aqui dá 12. Será que esse é o melhor jeito de fazer? Não, isso. Esse não é o melhor jeito de fazer. Isso foi um palpite? Ou você já sabe? Não, né? Eu posso calcular a função g de x, que é o f de x2. A derivada da g
calculada em 1 é... Vamos fazer tudo. Eu vou fazer a teoria primeiro. O que é a derivada de g calculada em 1? Por definição. É g de x menos g de 1 sobre x menos 1, limite quando x tende a 1. Certo? Que é limite quando x tende a 1 de f de x2 menos f de 1, 2... sobre x menos 1. Mas isso aqui é a definição de derivada parcial. Isso aqui é del f, del x, calculado no 1, 2. Tá? Então, a derivada da f em relação a x no ponto 1, 2 é a derivada desta função g aqui, que eu obtenho fazendo o y igual a 2 e derivando depois. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, pensando nisso... Esse seria um caminho, né? Eu tenho, vamos voltar aqui. Eu tenho f de xy, que é 3x² y. Eu vou fazer g de x igual a f de x 2. Isso aqui dá, põe 2 aqui, dá 6x². A derivada da g é 12x. E para o g' de 1 é 12. Então, esse seria uma maneira mais rápida, mais curta de fazer essa conta. Tudo bem? Eu fiz só a derivada em relação a x e em relação a y seria o análogo. Eu vou fazer outros mais interessantes. Então, exemplo 2. Então, agora eu vou querer calcular del f e del x num ponto xy qualquer. Então, aqui, para eu poder fazer rapidamente, o que eu tenho que fazer? Eu penso que o y é constante e o x varia. Então, eu vou derivar em relação ao x, acreditando que o y é constante. Como é que fica? Derivada de 3x², 6x, menos a derivada disso aqui, o y é constante. Fica 12x², y². É só isso. Tudo bem? E qual é a derivada da f em relação a y em xy? Aqui, eu tenho que pensar que o x é constante e o y varia. Tá? É esse o meu raciocínio. Se o x é constante, quanto dá a derivada de 3x²? Dá 0. Menos. Aqui, x é constante, então eu vou derivar isso aqui, vai ficar o mesmo 4x3 vezes a derivada agora de y². Tá? Então, é 4x3 vezes 2y. Isso daqui, então, dá menos 8x² y.